Foi revelado, o novo episódio de The Boys chegou com tudo para trazer várias respostas sobre o futuro do Butcher, a polêmica que ninguém esperava da Luz Estrela e ainda mais sobre o passado brutal do Capitão Pátria, que agora perdeu qualquer limite, né, matando todo mundo pela frente. Agora ele tá renegando a sua humanidade de vez e isso já dá um indício forte de que eles vão adaptar o último arco dele das HQs. Será mesmo? The Boys tá melhorando ou piorando? Vamos discutir tudo isso agora. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E galera, pra quem viu, né, a primeira análise dessa temporada aqui no canal já viu, né, que eu achei os 3 primeiros episódios que eles ficaram bem abaixo mesmo do que eu esperava, né, e eu acho que bem abaixo a média que a gente estava acostumado em The Boys. Mas por incrível que pareça, né, eles conseguiram deixar as coisas bem mais interessantes mesmo agora, né, e não só isso, como também entregar muitas revelações importantes que podem mudar tudo agora nessa temporada. Então você precisa ficar até o final do vídeo de hoje para entender tudo, né, que aconteceu nesse novo episódio. Vai acontecer em The Boys com base nos quadrinhos, então já vou avisando também que tem spoilers bombásticos do que acontece no final de The Boys nos quadrinhos. Mas antes, já comenta aqui também a sua opinião. Você curtiu ou não o novo episódio? The Boys está surpreendendo ou decepcionando? Deixa aqui sua opinião sincera e vamos pro vídeo. A origem do Capitão Pátria. Então, nerd, já partindo, né, pro que interessa, pro principal ponto mesmo desse episódio que deixou todo mundo chocado e foi pra mim a melhor parte de todas, né? Já inicia e fecha o quarto episódio com essa mesma trama ali do Capitão Pátria, né? Justamente a resposta àquele cliffhanger que a gente teve no terceiro episódio, aquele cliffhanger que a gente teve bem no finalzinho que tava indicando já que eles iam mostrar o verdadeiro passado do John, né? Ou melhor, o Capitão Pátria. Porque aqui o Capitão Pátria ele vai então investigar, né, o lugar que ele nasceu, né, em laboratório e tal, ou na verdade mesmo como a gente vê ao longo do episódio, vai fazer a sua vingança, né, a todo mundo que tava ali naquele laboratório. E galera, se o Anthony Starr, né, já tinha dado um show de atuação nos últimos episódios, aqui ele se supera mais uma vez, né, porque tipo, desde que ele chega você consegue sentir a ameaça, a surpresa de todo mundo ali, né, com a presença dele. Mesmo quando o elevador ele vai descendo ali, desde o primeiro momento todo mundo fica chocado e a partir disso, né, é só uma cena mais tensa e brutal que a outra, né? E já no início mesmo, tipo, é bem legal que a gente vê algumas artes conceituais do uniforme dele, né? Dá pra ver a evolução, bem legal que dá pra ver a evolução que o Capitão Pátria teve nesse visual assim, e já mostrando também como quando ele começou a ser chamado de Capitão Pátria, né? Já a partir dos 16 anos, que até mostra a altura dele ali com ele crescendo. E nesse lugar, o Capitão Pátria vai encontrar então 3 pessoas, né, que tiveram realmente uma ligação, né, uma forte ligação com o passado dele quando ele era mais jovem, né, ele nunca esqueceu. Então primeiro a gente vê o Frank aqui, né, que era um dos responsáveis por observar ele naquele forno e tal, que ele ficava para testar a durabilidade, a resistência mesmo dele, né, e simplesmente eles faziam isso deixando ele numa temperatura muito alta, né. E é aqui que começa então a vingança do Capitão Pátria, quando ele repete o jogo então de acertar a lixeira, né, que esse cara, o Frank, fazia e joga ele então no forno queimando ele vivo, porque era exatamente assim que ele ficava enquanto ele via o Frank acertando a lixeira, né, como se ele nem importasse de nada. Então ele se vinga aqui do mesmo jeito, isso vai se repetir com os próximos que ele vai encontrar também. Aliás, essa cena de alguém queimando, muita gente especulou no trailer, né, que podia ser até algum super que tem esse poder, mas dava pra ver já que era uma pessoa que foi cremada e agora então a gente descobriu que era o Frank, né, uma pessoa ligada ao passado do Capitão Pátria. E o segundo que é ligado também a ele é o Martin, né, que também pegou o Capitão Pátria num momento bem inusitado ali, né, para dizer o mínimo, e agora ele faz o Martin
fazer a mesma coisa que ele fez no passado, só que se ele não conseguisse ali, seria morto na mesma hora, de um jeito bem brutal, que é o que acontece, né? E essa cena, galera, tipo, foi o ápice pra mim do episódio. Tipo, o Pátria rindo ali loucamente enquanto ele humilha o cara, tipo, me lembrou ainda mais do que no outro episódio, né, que ele fala com a Nilma lá no comício, até um trejeito meio, tipo, parecido com o Coringa, sabe? A risada dele é incrível mesmo, tipo, aquela atuação muito sinistra que lembra esses personagens que têm uma insanidade muito grande que o Heath Ledger conseguiu passar com o Coringa, por exemplo. Tipo, claro, é de um jeito diferente aqui, uma outra abordagem, mas tipo, ainda assim o Capitão Pátria, ele se prova um vilão cada vez mais incrível, né? Tipo, o que esse ator consegue fazer com esse personagem é fantástico. Não sei como que eles não convidaram esse ator ainda para fazer muitas outras séries ou filmes e tal. Claro que ele deve dedicar bastante tempo para fazer a série, porque ele é o protagonista basicamente da série, mas ainda assim ele merece ser chamado para muitos outros papéis, né? Ele ficaria incrível tanto na Marvel, na DC, né, fazendo vários personagens mesmo. Eu acho que ele tem muito potencial, porque a atuação dele aqui é simplesmente perfeita. Tipo, para completar o trecho que inclusive, né, vai finalizar esse episódio 4, é justamente a chegada daquela personagem que a gente tinha visto nas visões dele, né, a Bárbara, que aliás estava no dia que o Capitão Pátria nasceu, né? Lembrando que na série, né, ele também tem a genética do Soldier Boy, né? Com ele eles usaram a genética do Soldier Boy para fazer o Capitão Pátria mesmo, o John e tal. Mas basicamente ele foi criado e testado nesse laboratório, né? E aqui ele é confrontado então de verdade pela primeira vez pela Bárbara, né? Tipo, que vai desmascarando ele, né? Falando justamente o que ele não queria ouvir, que ele tem, querendo ou não, essa humanidade, né? Tipo, ele não quer decepcionar as pessoas. Mesmo ele sendo tão perverso assim, ele tem essa necessidade e tal, né? E tipo, a gente descobre que vai além até isso, né? Porque não é só uma questão dele ser um humano que veio com isso, assim que a Vault ela garantiu que eles colocassem nele essa necessidade fisiológica, né? Tipo, para conseguir controlar ele. Tipo, então agora, pelo visto, a Vault ela conta apenas com isso, né? Para segurar ele. Até onde a gente sabe, né? Já que não foi revelado nenhum plano também de contenção como eles têm nas HQs com Black Noir. Então, claro que depois do Capitão Pátria ouvir exatamente o que ele não queria ouvir, né, tipo, para provar o contrário, que ele não é humano, ele não busca aprovação e tal, e amor, como a gente viu que ele estava buscando esse tempo todo, ele simplesmente mata todo mundo ali, deixando a Bárbara para morrer mesmo ali no mesmo quarto, né, prendendo ela no mesmo quarto que ele ficava preso antes, mas dessa vez com a visão de todo mundo morto ali, tipo, ele fez uma chacina mesmo. Tipo, e essa é a última cena do episódio. Então, tipo, tudo isso, galera, a jornada do Capitão Pátria nesse episódio, tipo, na verdade tem um significado fundamental mesmo pro futuro dele na série, né? Porque nos quadrinhos, quando ele se descontrola, para de querer, tipo, receber aprovação, o amor das pessoas, ele simplesmente se torna um tirano completo, né? Tipo, criando um plano para derrubar a Vault mesmo, né? Tirar os The Boys do caminho dele para poder, então, levar os Supers, né, à Casa Branca, tipo, onde ele mata o presidente Newman, né, que nas HQs tinha assumido o cargo da Dakota Bob, e diferente também da série, na HQ o Newman é um homem, né, não é Victoria Newman que nem a gente tem na série. Mas para você ver como que essa questão do Capitão Pátria meio que se desvencilhar da sua humanidade, renegar a sua humanidade, tipo, é realmente partindo pro arco final do personagem. Como a gente já viu na temporada passada, né, que parecia que ele, depois que ele matou aquele cara lá publicamente, ele ia ir para esse lado de vez. E a gente tá vendo que ele tá tendo esse arco nessa temporada, mas vamos ver se eles vão seguir com isso de vez ou eles vão dar uma recuada também, né? Mas depois disso, nos quadrinhos, quem mata mesmo o Capitão Pátria nas HQs, né, é o próprio Black Noir, né? Porque lá ele é um clone do Pátria, mas como isso foi totalmente, né, tipo, diferente mesmo na série, é bem possível também que outros personagens vão estar, então, envolvidos na morte do Capitão Pátria, como o próprio Ryan, né? É bem possível que, como a gente já viu, eles queiram treinar o Joey Kessler, por exemplo, e assim eles querem treinar o Ryan para combater o Capitão Pátria, porque talvez ele seja o único capaz disso de verdade, junto com Soldier Boy, né? Até porque, né, galera, tipo, o showrunner
da série, o Eric Kripke, ele já disse, né, tipo, que o final da série vai ser drasticamente diferente. Mas claro que, pra mim, a ideia da invasão da Casa Branca e tal, que a gente tem nessa HQ, tipo, com um exército de supers para dominar os Estados Unidos mesmo, ela precisa muito acontecer, né? Tipo, essa parte, ela é muito emblemática nos quadrinhos. Então, tipo, o que você acha? Agora que o Capitão Pátria tá se desprendendo de qualquer sentimento humano que ele tem, isso fica cada vez mais possível mesmo de acontecer. Você acha que vai ou eles vão mudar totalmente? Já comenta aqui também. A verdade sobre a Luz Estrela. E como a gente já viu no episódio anterior, né, a Jessica Bradley, que agora ficou conhecida como Sister Sage, né, ou a Mana Sábia, a nova integrante do set vai continuar então comandando como CEO da Vault agora no lugar da Ashley, né? E ela tá tramando toda essa guerra então, tipo, entre os apoiadores do Capitão Pátria e da Luz Estrela, né? Então, com isso, ela manda a Espoleta disparar mais difamação, né, contra a Luz Estrela, bem em frente, né, àquele espaço de adolescentes em risco, né, Starlight House. E é a partir disso que a situação vai piorando cada vez mais e a gente descobre, então, o grande segredo, né, da Anne January, que estava escondendo, então, desde a temporada passada, tipo, que ela ficou grávida, mas ela fez aquele procedimento que vocês sabem, né, para perder o bebê, porque ela não estava pronta e tal, que depois ela até diz pro Hugh. Então, tipo, toda essa revelação foi muito chocante mesmo, acho que ninguém esperava isso, né? E essa ideia da Espoleta de usar isso como uma hipocrisia dela, né, por causa da criação cristã que ela teve para colocar os apoiadores da Luz Estrela contra ela mesma, tipo, foi muito boa, né? Tipo, muito bem pensada essa ideia e tal, que a própria Sábia teve, né? E eu acho que pra estratégia, tipo, faz total sentido. Mas ainda mais quando a Espoleta mesma divulga o seu próprio segredo, que o Butcher e o Leitinho descobrem e tentam chantagear ela, mas ela usa isso ao seu favor, né? Então, na lógica dela, até que ela seria super hipócrita também, né? Mas, tipo, enfim. Só que o problema mesmo é que, mais uma vez, pra mim, pelo menos, tipo, eles não deram nenhuma pista disso antes, né? Eu não lembro, pelo menos, da gravidez da Anne e tal, e parece muito improvável também, tipo, que essa história ia acontecer desse jeito, sabe? Foi meio rápido demais, não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas pelo menos rendeu uma cena bem irada mesmo da Anne se descontrolando totalmente, né? Tipo, quase matando a Espoleta ali, e o que faz muito sentido por causa do que ela fez com a Luz Estrela, né? Você não pode divulgar isso e tal, uma questão médica ali dela, mas agora vai complicar ainda mais pro lado dos The Boys ela ter feito isso, né? A Luz Estrela, porque o Singer perde então a chance de barrar a lei de controle do Super, né? Que era justamente o que a Victoria Newman queria que fosse barrado, que ela não queria, né, que os Supers perdessem o poder politicamente. Então essa resposta da Luz Estrela, né, acabou atrapalhando tudo. A fraqueza da Mana Sábia. E como a gente já tinha indícios, né, anteriormente no outro episódio, a Mana Sábia, ela tá usando, né, aquele metal que a gente vê ensanguentado na mesa, né, que a Bella tá fazendo realmente com aquilo uma lobotomia em si mesma, né. Tipo, porque a gente descobre aqui que o cérebro da Mana Sábia, diferente das outras pessoas, que vai até os 25 anos, como ela diz, para crescendo, o cérebro dela continua crescendo, né? E isso acaba incomodando e atrapalhando ela, né? Então foi muito bizarro, daquele jeito que só depois consegue fazer essa cena dela fazendo a lobotomia. E foi tão sinistro que até o Profundo, né, que é um dos caras que faz mais coisa grotesca nessa série, percebeu isso também, né? Mas mesmo assim, né, ele ajuda ela aqui a fazer, né, a lobotomia só para ela se esquecer de quem ela é, e eles acabam também se relacionando ali de novo. E, tipo, eu não tava gostando muito da Mana Sábia, né, mas tipo, a ideia dela contra a Luz Estrela que ela tem aqui nesse episódio, a bizarrice da lobotomia, né, foi bem maneira também, tipo, até porque dá pra ver que vai gerar algum problema pra ela também, né? Já que ela fica vulnerável nesses momentos, né? Mas, tipo, quem sabe, né? Se ela não fizer, então, também a lobotomia, ela também pode ficar louca demais com tanto conhecimento que ela tem, né? Que dá pra ver que ela fica bem cansada disso também, né? De ter essa mente que parece que não para e tal em nenhum momento. Então, esse lado eu achei bem interessante e mostrou mais também dessa personagem pra gente, né?
Pai de Hyugi virou super. É, galera, um dos principais plot twists desse episódio, né, é que o pai do Hyugi, que tá em coma, né, como a gente viu anteriormente, ele virou, então, pelo visto, um super, né, de um jeito que a gente nem imaginava. Porque o Hyugi, ele consegue, né, convencer o Trem-Bala a roubar um frasco do composto V do Capitão Pátria, lá da Vault, né, ele acaba entrando lá no quarto do Capitão Pátria. Aliás, a Ashley descobre também, ela tá lá, e a gente não vê como que eles se resolveram também, né? Mas o Trem-Bala, ele entrega a dose então, e pelo visto o Hyugi meio que perdoa ele ali também, né? Tipo, o que eu achei fácil demais, porque nos quadrinhos o próprio Butcher também aparece para ele, mostra, né, como o Trem-Bala, os outros riram da morte da ex-namorada dele, né, a da Robin, e é aí que a gente tem também a morte do Trem-Bala nas HQs, com o Hyugi arrancando a cabeça dele, né, chutando e arrancando a cabeça depois de ele usar o composto V, tipo, é muito brutal. Mas aqui, pelo visto, eles estão mesmo tentando fazer uma redenção pro Trem-Bala, né, ele já tá indo para um caminho totalmente diferente, mesmo dos quadrinhos. Então, o Butcher, ele também aparece aqui, né, mas para confrontar o Hyugi mesmo, e pelo visto, ele entende o lado dele, né, apesar de que ele dá a dica também para ele não dar a dose do composto V pro pai dele, né? Porque isso só vai acelerar a morte, piorar, né, toda essa situação. Então, tipo, o problema é que o que ninguém esperava mesmo aconteceu, né? Porque depois do Hyugi desistir, ele ouviu o Butcher, a mãe dele pega o frasco então da jaqueta dele e coloca no soro do pai, né, para ele ter outra chance. Por mais tudo isso o Hyugi não tendo visto. Então dá para ver agora que o pai do Hyugi vai sobreviver. Só que tipo, a chance disso ter uma consequência muito grande é enorme, né? E essa cena me lembrou também, eu sei que é um contexto totalmente diferente, né? Mas tipo, pra quem é fã de heróis, eu que sou bastante fã do Homem-Aranha e tal, eu lembrei na hora também do final do primeiro jogo e da PlayStation de 2018, quando o Peter, ele também tem que salvar a Tia May, né, na cama de hospital, mas ele não faz isso, mas lá era pra salvar a cidade, né? Aqui o Hyugi, ele só deixa, né, tipo, de salvar porque era vontade do pai dele mesmo, né? Mas as cenas até que são parecidas ali no hospital e tal, então eu lembrei. Mas tipo, o que vai rolar a partir de agora mesmo com o pai do Hyugi, a gente vai ter que ver, mas dá pra ver que ele acordou ali então ele vai sobreviver, nem que seja pro restante dessa temporada, né? O destino de Butcher. E falando nele também, né, a gente teve mais então outros momentos, né, do Butcher se descontrolando aqui, né, tipo, porque dá pra ele ver que ele tá cada vez mais doente, né, tipo, ele desmaia no chuveiro e tal no começo do episódio, ele vai perdendo a força em alguns momentos, fica tonto, né? Tipo, o próprio Leitinho tá percebendo isso, né? E aliás, bem legal também a cena falando que o Leitinho, ele é um pai melhor que ele, né? Tipo, fazendo ele prometer, né, salvar, criar o Ryan, tipo, que já é bem diferente das HQs também, até porque o Ryan, ele tá sendo o principal responsável mesmo de mudar muita coisa, né? Já que ele não existe desse jeito, mas aqui da série nas HQs. E o próprio Butcher, né, que acaba matando o Leitinho nas HQs. Quando ele fica nessa loucura dele de matar todos os supers mesmo, né, ele acaba matando os próprios amigos. Mas aqui, pelo visto, se ele quer ver o Ryan bem e vivo, né, ele vai querer que seja cuidado pelo amigo que ele tem confiança, né? E o Leitinho aqui seria a melhor opção. E é uma mudança bem interessante, né? Tipo, eu tô gostando até dessa jornada que eles estão dando pro Butcher. Tá sendo um pouco diferente dos quadrinhos, mas eles estão construindo bem, né? Tipo, até por isso também eu acho que o Butcher, ele não tá sendo um ponto negativo nessa temporada, porque o problema não é nem você se afastar um pouco ou fazer algumas mudanças e tal, e tudo que eles estão querendo fazer com os personagens, mas sim a maneira que está sendo feita, né? A execução, mas a gente já vai falar sobre isso também. Mas pensando no futuro do Butcher, né, contra o Capitão Pátria, que é uma coisa que a gente sempre quis ver desde o começo da série, a gente viu várias vezes, mas tipo, pelo visto, a alucinação dele, da Becca, né, da ex-esposa dele, tá servindo então para ele se relembrar também de quem ele era antes, né? Tipo, tomar um rumo diferente agora. Mas eu não sei vocês, tipo, mesmo assim, eu queria muito ver ainda a vingança dele contra o Capitão Pátria, né? Depois de tanto tempo assim, ele não teve realmente a vingança que ele queria, né? Mas, sem dúvida, a cena mais sinistra mesmo do episódio chega quando ele vai até o trailer da Espoleta, né, tentar salvar o francês daquele super, né, depois do francês ir lá investigar a vida dela e simplesmente, né, tipo, ele explode o cara em pedaços pelo trailer inteiro, tipo, e foi irado demais essa parte, ele acordando e tal, e o trailer cheio de sangue.
Tipo, mas só comprova também que o Butcher, ele deve ter recuperado, então, os poderes, né? Tipo, ele ganhou novos, então, já que ele revela pro Hugh que ele tomou o composto V que o francês tinha, né? A gente só não sabe, né, se ele tá com o poder dos lasers nos olhos ou algum outro, né? Já que desde o começo a gente vê essa forma caminhando pela pele dele, né? Se movimentando por baixo da pele e tal, e a gente vai ver mais disso, mas com certeza teve uma conexão ali, né? E com certeza ele não tá que nem antes. Alguma coisa mudou no Butcher. O ponto fraco de francês e Kimiko. E o francês e a Kimiko, né, galera? Tipo, que decepção, porque pra mim, até agora, eles são os pontos baixos mesmo da temporada, né? Porque, de novo aqui, como eu disse, né? A gente tem boas ideias, sim, mas, de novo, a execução, né? Ficou qualquer coisa pra mim, sabe? Tanto o conflito do francês com o Colin, que acontece meio que, tipo, do nada aqui, o personagem do Colin é meio que jogado na história, né? Mas, pelo menos, a cena dele contando a verdade, então, sobre ter matado a família do Colin é bem legal, né? Só que eu achei que eles podiam ter se dedicado mais mesmo para esses personagens funcionarem melhor. Tipo, a Kimiko é a mesma coisa, né? É bem legal a ideia que eles têm, né? Tipo, de explorar esse passado dela, como eles estão fazendo com todos os personagens, basicamente, né? Tentando explorar o passado, os conflitos dele que tem a ver com o passado, né? Isso tá acontecendo com todo mundo, praticamente. Mas, tipo, a nova personagem que conhece a Kimiko aqui, né? Tem muita pouca substância mesmo, tipo, não tem muita pouca coisa pra ela, tipo, ela só conta uma historinha ali pra ela que fica bem mal resolvida mesmo. Então, tipo, a melhor parte, de novo, pra mim, foi o Hugh, né, aqui que tem uma cena bem brutal, né, matando o cara ali e tal, que lembrou muito o que o Butcher faria também nessa situação. Mas, tipo, vamos esperar pra ver, então, se The Boys vai continuar acertando mesmo, porque esse episódio, pra mim, foi bem mais interessante que os outros três, principalmente todo o lado do Capitão Pátria, né, do Butcher, tá fantástico isso, a melhor atuação possível do Anthony Starr, né, esse cara é monstro demais, o hype tá muito alto pra ver até onde isso vai, né, o que você acha, quais são as suas teorias, o que você mais gostou e menos gostou, comenta aqui embaixo sua opinião sincera, e se você sempre se perguntou também, quem ganha numa luta entre Capitão Pátria e Superman, você precisa assistir esse vídeo aqui que tá demais, clica aqui agora pra conferir, é isso aí, valeu, falou, até mais.